Bjørn Vadegaard nasceu em Solna, no dia 12 de novembro de 1943. Começou a correr com 18 anos em 62 no Campeonato Sueco de Rally, que ele conquistaria em 68 e 69, antes de partir para o recém-criado Campeonato Europeu para pilotos de Rally Cross, com um Porsche Carrera RSR de inscrição privada. Seu melhor resultado foi um segundo lugar, perdendo para o austríaco Franz Russ, pai de Alexander Russ, em 74. Ainda em 70, foi criado o Campeonato Internacional de Montadoras, conhecido como IMC, voltado ao mundo dos rallies. Vadegaard não titubeou e no primeiro ano com o Porsche 911S venceu em Mônaco, na Suécia e na Áustria. Nos 2 anos seguintes, mais 2 segundos lugares no Reino Unido e na Suécia. Terça-feira, 3 de setembro de 2024. E este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de Personagem de Terça, é dia de relembrar mais um grande nome da história do esporte a motor. Antes de começar, o pedido que eu faço sempre para vocês: deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Naquele tempo, o IMC começava uma transição para se tornar um Mundial de Rally, fato que aconteceria em 73. Ao lado do navegador Hans Torzelius, que o acompanharia até 85, Bjørn participou de 9 etapas ao longo da edição inaugural, obtendo um 4º lugar na Áustria como seu melhor resultado, com um BMW 2002 Tii. No ano seguinte foram apenas 4 rallies disputados, mas que não passou em branco. Com o Porsche 911, ele conseguiu o 2º lugar no Safari Rally, do Quênia. Aí veio o ano de 75, quando a Lancia começava a gostar mais da brincadeira e, apoiada pela Alitalia, puxou Vadegaard para o seu plantel. Ao seu lado, o sueco tinha Sandro Munari, e ambos dariam início a uma rivalidade bastante turbulenta. Logo na sua estreia com a montadora italiana, Bjørn venceu na Suécia, isso depois de Munari ter triunfado em Mônaco. Não havia ainda o campeonato de pilotos, apenas o de montadoras, então o que importava eram os pontos que as equipes conquistassem. A Lancia havia formado um timaço, que além de Vadegaard e Munari, tinha o francês Bernard Daniche. Os três ajudaram e muito os italianos a faturar o título, fato que já havia ocorrido em 74. Mas a rivalidade começava a azedar, lembra que eu falei? Munari começou bem em 76 e Vadegaard estava disposto a atrair as atenções de primeiro piloto. Tudo bem, só existia o título de montadoras, então não importava quem chegaria na frente. Mas o sueco não queria saber de apenas assistir o italiano vencer. E a pá de cal foi no Rally Sanremo. Munari liderou no primeiro dia, mas Vadegaard recuperou terreno e assumiu a liderança no dia final. O problema é que a ordem, nesse segundo dia, era para que ambos mantivessem suas posições apenas para garantir a dobradinha. Mas Vadegaard não tomou conhecimento das ordens do chefão, Cesare Fiorio, e tratou de acelerar e assumir a liderança, vencendo por 4 segundos. A dobradinha estava garantida e o tricampeonato viria ao final do ano. Mas aquele tratamento foi o bastante para Bjørn cair fora da equipe e se mandar para a Ford, onde foi terceiro na Grã-Bretanha e de 77 em diante. Aquela temporada seria a primeira a oficializar um título para pilotos e navegadores. Vadegaard venceu no Quênia, na Grécia e na Grã-Bretanha, 3 dos mais importantes rallies, mas acabou com o vice, perdendo justamente para Munari. Em 78 foram apenas 4 rallies inscritos. Mesmo assim veio mais uma conquista na Suécia e outro top 3 no rally britânico. Quando 79 começou, Vadegaard estava disposto a ter o título para si. Seria a primeira temporada a oficializar o vencedor com o status de campeão mundial de rally. Além da Lancia, a Fiat vinha forte e com um bicampeonato na bagagem. Sem contar Toyota e Opel, que nunca poderiam ser descartadas. Mas Vadegaard e a Ford seriam impossíveis naquele ano. Foram 2 vitórias somente, na Grécia e no Canadá. Só que vieram outros 5 top 3, Mônaco, Suécia, Portugal, Finlândia e Costa do Marfim, quando chegou em segundo e derrotou Hannu Mikkola, da Mercedes, por 1 ponto. O título mundial era dele, o primeiro com a poderosa importância, sem falar na Ford, enfim campeã de montadoras. Objetivo cumprido,
Bjorn foi buscar novos desafios. Em 80, o sueco pilotou por 3 montadoras diferentes, Fiat, Mercedes e Toyota. Acabou apenas com uma vitória na Costa do Marfim, mas fechou a temporada em terceiro. Em 81, acabou passando em branco, obtendo somente um terceiro lugar em Portugal. Nos anos posteriores, Valdegaard se tornou piloto da Toyota e entre 82 e 84 ele obteve uma vitória em cada uma das temporadas, na Nova Zelândia, de novo na Costa do Marfim e no Quênia. Em 85, de novo passou em branco, mas foi segundo em ambos os ralis africanos, os mesmos que ele venceria no ano seguinte, quando Fred Gallagher passou a ser o seu novo navegador numa temporada de redenção com o 4º lugar na tabela. De 87 em diante, Bjorn passou a correr em cada vez menos ralis, mas ainda se mantinha competitivo. Foi sexto nos Estados Unidos, no ano que não chegou ao final da sua última participação na Costa do Marfim. Em 88, outro top 3 na Grã-Bretanha. Em 89, Valdegaard participou dos ralis de Mônaco e de Portugal, abandonando ambos. Foram seus últimos ralis fora do Quênia, pois a partir dali ele só participaria do Safari Rally. E em 90 ele voltou a vencer, se tornando à época, aos 46 anos de idade, o piloto mais velho a obter o feito, que só foi quebrado em 2022, quando Sébastien Loeb venceu em Monte Carlo. Aquela seria sua última vitória no WRC. 2 anos depois, a bordo do Lancia Delta, da equipe Martini, acabou se acidentando e quebrou o braço, colocando um ponto final na sua carreira profissional, de 95 ralis disputados, 16 vitórias, 290 vitórias em estágios, 35 pódios e 428 pontos por 6 montadoras diferentes. Depois disso, Valdegaard só participou de eventos e ocasiões pontuais, como a homenagem a Colin McRae em 2008. Ele foi um dos muitos ex-campeões que correram o estágio em Perth, que foi intitulado McRae Forest Stages Rally, em memória a Colin. Um câncer o levou em 29 de agosto de 2014, aos 70 anos. Além da carreira brilhante no WRC, Valdegaard tem no currículo uma participação na Targa Florio e uma nas 24 horas de Le Mans. Homenagens e relatos exaltantes sempre surgiram de nomes que competiram contra ele, como Jean Todt, que estiveram junto a ele, como Malcolm Wilson, fundador da M Sport, até hoje equipe oficial da Ford no WRC, ou mesmo profissionais que tiveram em Valdegaard uma referência, como Mads Ostberg e Ari-Matti Latvala. Mas uma das melhores definições veio de Richard Tuthill, que comandou a equipe com a qual Bjorn venceu o Safari Classic com o Porsche 911 em 2011. Tuthill definiu Bjorn como um homem orgulhoso e genuíno, autêntico, cavalheiro, calado e reservado e, abre aspas, um dos pilotos mais talentosos de sempre para se colocar ao volante de um carro de rally, fecha aspas. É muito legal poder ver que pilotos mais recentes, como o caso do Ostberg, que agora é dono de equipe, do Latvala, que também agora ocupa uma chefia dentro da Toyota, se espelharem num piloto lá de trás. E é muito bacana ver esse reconhecimento, principalmente dos pilotos nórdicos, pelo Valdegaard, além de tantos outros da época, mas principalmente do Valdegaard. Ostenta até hoje a primazia de ser o primeiro campeão mundial de rally, porque em 77 e 78 era apenas uma Copa. Então ele ostentava o título de campeão do WRC, mas sem o status de campeão mundial. Coube ao Valdegaard essa honra e cabe até hoje todo o carinho, principalmente dos pilotos escandinavos, para com ele. Muito bacana relembrar um pouco da história dele. Gostaram, pessoal? Semana que vem é a vez de mais uma lembrança de quinta, então o personagem volta daqui a 2 semanas. Lembrando que todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, procurem a gente por PGM Papo Veloz. Na sexta-feira tem aquecimento a partir das 9 da noite, a gente espera vocês por lá, com muitos likes e comentários, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau.